depoimento do professor Lídio Cavanha, Guarani Kaiowá, professor na escola Nandejara. O Lídio vem falar um pouco sobre a trajetória dele, desde criança até passando pelas escolas, um pouco da vida dele, mas até chegar nesse momento que o Lídio está vivendo, que é de ser aluno do mestrado em educação, do programa de pós-graduação em educação da Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Lídio, fala aí pra gente um pouco da sua experiência, da sua vida. Então, começar nasci aqui na aldeia Teicuí, né? Nasci e criado aqui. Eu fui criado pelo meu avô, mas eu não me lembro muito bem se é a partir de 1 ano e meio ou 2 anos. Fui criado pelo meu avô, né? Aí, durante esse processo, eu aprendi muitas coisas com meu avô, né? Então, aprendi muitas coisas da cultura mesmo, né? A educação foi própria da cultura. Então, eu cresci com isso, na minha família, né? Que foi junto com meus avós. Então, desde a questão da roça, da colheita, de ajudar os meus avós na roça, de colher, né? Saber os tipos de planta, né? De comestível, né? Porque na época tudo era difícil, né? Então pra gente ver arroz, essas coisas, só a partir do plantio mesmo, né? Meu avô plantava bastante arroz, tinha roça, né? Plantava arroz, colhia, né? E a gente ajudava meus avós a socar arroz no pilão. Eu e tinha mais outro primo meu, né? E nós era em torno de 4 ou 5 pessoas que a gente foi criado pelos meus avós. Eu, meus irmãos e uns primos meus, 5 pessoas, né? E a gente se ajudava e vivia feliz também, né? E a gente não enxergava ali a dificuldade, não tinha crise ali. Era só a questão da felicidade mesmo ali. A gente trabalhava, tinha nossas brincadeiras, a gente tomava banho no rio. Então a gente vivia, aprendeu muito com isso, né? Aprendeu a respeitar o mais velho, né? E ajudar também, ter esse olhar de solidariedade, saber ajudar as pessoas, né? Então, com isso eu cresci também, né? Com essa mentalidade de ser solidário com as pessoas, ver as pessoas fazendo as coisas, estar à disposição para ajudar. Fui crescendo, fui para a escola, né? Com 6 anos, porque na época 7 anos ele começa no primeiro ano, primeira série, né? Aí com 6 anos a minha irmã me levou para a escola, aí eu cheguei e fiquei uns 3 dias. E aonde que era essa escola? E aqui perto da escola Nhandejara mesmo, onde está a escola. Aqui na aldeia? Aqui na aldeia, aqui no Ah. centro da aldeia, né? Na época a estrutura, né, que era construída pela FUNAI, então era muito seriado. Eu acredito que na época era prézinha e primeira série numa sala. Uma sala cheia, uma escola pequena, né, mas cheia de alunos. Aí no terceiro dia eu não queria mais entrar na escola. Me emburrei pra minha irmã, né? Aí ninguém me conseguiu me colocar dentro da sala de aula. Aí a minha irmã ficou envergonhada, né? E no outro dia não me trouxeram mais. Aí só no ano seguinte eu voltei pra escola. Aí já voltei já no primeira série. Aí primeiro ano reprovei, segundo ano passei, né? Aí em termos de comunicação, eu não sei como é que eu consegui aprender algumas palavras, né? Aí fui assessorando o professor, porque tem aluno que chegava, né, no primeiro ano, na primeira vez na escola, não sabia nada para se comunicar com a professora, né? Só falava o Guarani? Só falava Guarani. E a professora? Professora, Ela era indígena? Era não indígena, uma negra, né? Não muita negra, uma morena. Então ela pedia minha ajuda para traduzir algumas palavras para ela, né? Para ela entender.
também falava bem mal, mas dava para a professora entender a minha fala, né? Fui ajudando ela, né? Mas de primeira série para segunda, terceira série, parece que eu estudei, a professora que trabalhava mais com a gente, parece que trabalhava mais a questão da matemática, e eu fui aprendendo mais e eu gostei nessa aula da matemática. Aí quando cheguei na quarta série, o professor já trabalhava mais a questão da linguagem, leitura, a questão do texto, mas era só copiava também, não era de a gente produzir mesmo, era copiar mesmo. E eu passei para quinta série para a cidade, né? Aí que eu vi a dificuldade mesmo, nós tinha que subir no ônibus, aí tinha que comprar tudo, né? Calçado, roupa, caderno, todo o material escolar tem que estar comprando. E você foi estudar onde? Em que cidade? Em Carapó, né? Na escola estadual Cleusa Vargas, na quinta série. Aí é uma dificuldade imensa, a discriminação. Tem uns não índios que me chamavam, as crianças só me chamavam só de bugrinho, só. Aí isso me irritava muito, a gente brigava lá na escola, né? Mas eu parei no quinto ano, depois de desistir. Que não porque eu queria também, o meu avô queria que eu continuasse estudando, mas não tinha condição, porque o único era o meu avô que era aposentado e nós era muito na casa dele, né? E não era suficiente para comprar o que eu precisava, o que a escola precisava, né? Tinha que comprar tudo, né? Aí eu desisti. E os meus tios, né? Tinha um meus tios que morava só nas fazendas. No fundo da fazenda tinha uma casa, aí trabalhava na fazenda, aí tinha sua roça. Aí nós sempre ia no final de semana, ou uma vez em cada mês, na casa dela, né? No município de Laguna Carapã, depois no município de Ponta Porã. Aí fui crescendo, com 11 anos já fui trabalhar junto com ele, né? Na fazenda onde ele morava. Aí eu saí da escola. Aí com 12 anos já fui nas fazendas, trabalhando no meio dos adultos, roçar pasto. É um sofrimento, né? A partir dos 13 já fui para a usina de cana de açúcar. Como era um menino magro e alto, e geralmente os guarani caianos não era muito alto assim, né? As pessoas achavam que eu já tinha 15, 16 anos. Na época não tinha restrição de idade assim, para trabalhar com um pleiteiro, um gato que o pessoal falava, né? A gente ia trabalhar com os adultos, no meio dos adultos. Roçava, derrubava mato, capoeira, assim. Eu cresci assim trabalhando, tirando semente de braquiária nas fazendas. Eu fui para a usina trabalhando até 19 anos. Dos 13 aos 19 trabalhei na usina de cana, né? E em algumas fazendas, né? Com 14 anos eu fui trabalhar na fazenda Paquetá, né? No município de Ponta Porã, só que perto da Vista Alegre. Aí a gente descarregava carreta de adubo, né? De 50 quilos. Aí a gente fazia empilhamento dentro do barracão. E aprendi trabalhando forçado assim, com coisa pesada, mas sim, não sentia forçado essas coisas, mas sim, eu gostava de fazer isso, porque eu cresci nesse trabalho pesado. Eu gostava de fazer isso, né? Pra mim era, a gente fazia fazia brincando essas coisas, né? E com 19 anos, com 18 anos, que eu tinha em 99, né? Eu fui convidado pela liderança na época, que era o Silvio Paulo e o finado Zé Veron. Ele me convidou para se eu gostaria de fazer curso, né, para assim, me preparar a ser professor. Me chamou na casa dele, um dia o Silvio já tinha conversado comigo na reunião do posto, né, da capitão, né, e o Zé Veron era vice. Aí no outro dia ele me chamou na casa dele, perguntou, conversou sério comigo se eu interessava de fazer curso, né? Falou, você vai fazer curso não já para começar, você vai se preparando, aí quando ter oportunidade ali você vai entrar na escola. Aí, beleza, eu fui. Aí na época também, como já tinha trabalhado na usina com os cabeçantes, né, eu era auxiliar do cabeçante, eu cortava cana, plantava, aí depois já fui auxiliando os cabeçantes, né? Para fazer a medição, distribuir eito, né, passar diária para o fiscal.
Aí em 99, aí acabou a questão do contrato, aí ia começar a primeira turma com carteira assinada. Aí eu ajuntei turma pro cabeçante, né? O Leonardo, meu tio também, né? Ele levou, ele conversou com o gerente da usina, arrumou uma vaga para me levar a turma para lá também. Aí já tinha outro também convite para mim fazer o curso para ser professor. Aí eu fiquei em um ou no outro, eu falei. Só que já conhecia a maior parte das pessoas que trabalham na usina, né? Quem que trabalhava bem, quem que não era muito não cego, né? Aí já tinha saído uns 5 ou 6 turmas para a usina. Aí só sobrou o que quase não prestava. Aí eu falei, e para você levar tinha que soltar vale no valor de R$ 150. E se as pessoas não iam, o cabeçante que tinha que pagar o valor que foi gasto no mercado. Aí eu falei, não vou arriscar não, porque vai que sobra uma conta enorme para mim pagar, não vou. Aí eu desisti, eu passei para outro cabeçante, né? Aí eu fui para fazer curso. Aí em julho, em 99, aí quando eu voltei de lá pra cá, já o Ládio Veron e o Alessio sempre me chamava para substituir ele. Aí fui aprendendo um pouco como é que trabalha com aluno. Em 2000 já fui chamado para ser professor. Só que fui contratado como monitor, não como professor. Fui trabalhar. Você já tinha estudado até quando? Até que série nisso? Estudar mesmo regularmente só a quinta série. Da quinta série, tá. Aí parei. Aí entrei já diretamente já no projeto Araverá, né? Um curso normal nível médio. Em 2000. Aí comecei a trabalhar como monitor. Nessa casinha de sapé na região do Bocajá, né? Aí só tava eu e o Alessio, porque o Ládio foi para Taquara, para o município de Juti, aí sobrou uma vaga. Aí eu assumi que essa vaga que ele deixou. Aí trabalhamos eu e o Alessio nessa escola. Aí de 2000 a 2002 eu concluí o Araverá, né? Aí eu prestei o concurso no final de 2002. Em 2003 assumi, passei o concurso e assumi. Lídio, fala um pouco então assim, ó, volta a falar um pouco do Araverá. Como foi sua experiência assim no Araverá? Explica pra gente o que é o Araverá e como foi sua experiência lá. Sim. Então, o projeto Araverá, na verdade, foi uma reivindicação do movimento de professor, que era uma minoria na época, né? Era pouco professor, a maioria era liderança mesmo. Os nhanderus, os caciques, né? Lutava para ter um curso específico para atender a demanda da escola indígena. E não tinha sucesso, né? E quando assumiu o outro governo estadual, aí entrou um secretário, na época acho que é o Pedro Kemp, né? Assumiu a Secretaria de Educação do Estado. Aí o movimento reivindicou, foi para cima, pressionou, aí ele aceitou. Aí criou esse curso específico para formação de professor indígena a nível médio, né? Aí surgiu esse projeto Araverá. Aí eu entrei, né? Só que entrei também, sabia nada, onde que eu estou entrando? E quais as universidades que estavam envolvidas no Araverá? Então, a parceria na época, já tem a Secretaria de Educação do Estado, né? Que ele era que promovia, né? Mas tinha parceria da UCDB, né? Através do programa Guarani Kaiowá, né? Na época, hoje é o NEP, né? Na época era o programa Guarani Kaiowá, coordenado pelo Brand. Tinha bastante pessoa, não me lembro aqui quem estava, mas tinha o Brand que estava na frente. E a DIR na época estava no UFMS ainda, né? Também já contribuindo, né? A parceria então era da UFMS, da UEM, da UCDB e da Secretaria Municipais, né? São os parceiros, a FUNAI, né? Que foi um parceiro grande, e o movimento de professor, né? Então, só que durante o curso, toda a etapa era em janeiro e julho. E tinha uma etapa de polo em mês de maio e outubro, né? Mas todo o processo foi construído junto. O movimento de professor sempre está junto, o rezador também sempre estava junto, as universidades, né? A Secretaria de Educação do Estado, os municipais, né? Tinha junto, né? Para
é um momento de construção mesmo. Por exemplo, tinha aula de manhã, na hora do almoço, os professores sentavam, discutia se era isso que estava, se estava andando no caminho certo, né? À tarde, a reunião, a gente via que reunião um em cima do outro, né? Porque estava em construção. É curso, mas estava em construção ainda, né? Em 2001 que foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação. Então, o curso já estava em andamento, começou em 99, 2000 e 2001 foi aprovado pelo Conselho Estadual. E você foi da primeira turma? Fui da primeira turma. E quando a gente for encerrar, concluir da primeira turma, o nosso grupo já foi reivindicando a próxima turma. Aí já quando a gente saiu, e outra turma já entrou. Então eu fui crescendo junto com ele, porque ali estava a maior parte das lideranças mesmo tradicionais junto na época. Ali tava, a participação é muito assim forte nessa construção, né? Que eu vejo o pessoal que está no movimento, que está mais tempo, por exemplo, o Liel começou na época, o Liel, a Maria de Lourdes, né? Maria Cristina, o João Benite, tinha o Valdomiro Ortiz, o Valentim Pires, a Teodora, né? Mas olhando, comparando com o de hoje, era um grupo pequeno, mas é um grupo muito forte assim, nessa perspectiva da escola indígena, né? De lutar mesmo, né? E junto com as lideranças, né? Então eu cresci muito com ele, é ali que eu fui entender, né? O que é uma escola indígena. Para mim, a questão da escola, a educação, não sabia nada do que significava. Para mim era só trabalhar, cortar cana, trabalhar nas fazendas, isso era em termos de educação mesmo, que eu nem imaginava que eu entrava para a educação. E aí fui gostando também, né? A partir do momento que eu entrei, assumi a questão da educação, eu fui gostando também de como trabalhar, de enxergar a questão da cultura, né? Por que da educação escolar indígena? Ali que eu fui perceber qual o valor da identidade também, minha identidade, né? Então isso me fortaleceu muito como Guarani Kaiowá. Ali foi a minha redescoberta, né? Mas antes eu fazia todos os processos do ensinamento, eu aprendi tudo nas casas, mas não tinha consciência de tudo isso, o valor de tudo isso que eu tinha, né? Mas fui descobrir a partir da Aravera, do projeto, né? Aí, quando no final da etapa do curso, um movimento que já estava ali no movimento, já tinha formado um grupo para discutir o curso superior, junto com o EME. O EME se dispôs para montar, né, para oferecer, mas depois de concluir, em 2004, aí era nível normal superior, que habilitava de primeira a quarta série novamente, que a gente já tinha na Aravera. E como a gente já tinha demanda de sexto ao nono, então o que a gente queria era a licenciatura, né? Que habilitava-se de quinta a oitava série na época, né? E para ensino médio. Aí fomos de novo para a luta, reivindicar junto com a UEM, não queria aceitar nossa proposta. Fomos em embate junto com o reitor na época, né? Aí conseguimos reverter. Aí criou outro grupo lá, aí chamou a CDB, chamou a FMS, acho que o MEMAT também tinha participado um pouco também, o pessoal lá. Não sei que pegou de várias outra universidade do outro estado, né, que tem já experiência com a população indígena, para construir uma proposta do curso superior. Aí quando concluiu também tirou todos os nomes dos parceiros que estavam contribuindo para criar um curso superior. Aí só colocou o pessoal da UEM, que era também que não fazia parte do curso, da comissão provisória que estava montando a proposta do curso. Novamente o movimento foi para cima, que não era isso, quem estava ajudando a montar era o movimento, o CDB, os outros parceiros, né? Ninguém apareceu. Apareceu os nomes dos professores que não estavam na discussão. Aí
Aí teve a conversa com o professor Renato da FMS na época, né, da Saúde, de levar a proposta para o FGD, recém-criado, né? Aí conversou com o Damião e aceitou e levou para lá. Aí consolidou lá o curso superior, que é o Tecorandu, né? Que eu fui da primeira turma também, iniciamos em 2006. 4 anos depois de luta, né? 2 anos para construir ali na UEM e 2 anos depois tirar dali para consolidar ali na FGD. Então, ali eu fui, cada ano parece que eu passo, eu fazia essa autoavaliação comigo mesmo, né? Por isso que hoje eu falo, a autoavaliação para nós como profissional da educação é muito importante. A gente vê onde que a gente está avançando, o que a gente não consegue avançar, o que a gente pode estar fazendo para melhorar isso. Isso é a partir da autoavaliação. Isso eu fazia sempre comigo mesmo, né? Todo no final da aula, no final da semana, no final do bimestre, no final do ano. E cada vez mais sempre fui crescendo, melhorando, né? Nessa mentalidade mesmo, né? E a partir de 2005 eu fui chamado pela equipe da escola, né, para assumir a coordenação pedagógica. Também entrando, não sabia por onde começar, porque não tinha curso para isso. E qual escola? Qual o nome da escola? Escola Nhandejara. Porque a Escola Nhandejara é polo, aí os outros eram Ascensão, né? Assumi, também entrei como coordenação pedagógica. Eu fui aprendendo junto com o professor. Então a gente tinha um espaço de discussão na época. Por exemplo, 2 vezes por semana a gente se encontrava na escola para discutir a questão da escola mesmo, né? Numa terça e outro na quinta. Aí quando assumiu outro prefeitura, acabou um período entre outros, aí tirou uma parte, só ficou uma. Mas mesmo assim a gente tinha uma atividade coletiva. Por exemplo, o professor que trabalhava de manhã vinha à tarde. Tinha em torno de 20, 25 professores em cada período, né? A gente discutia a questão da proposta da escola, nosso trabalho com a escola. E a gente cresceu muito, é um momento de troca de experiência. Aí eu fiquei até 2011. Aí 2011, a partir de março, né, eu fui apontado, né, para assumir a direção da escola. No início eu não queria, né, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas não tinha outro jeito, não tinha outra porta para escapar e tive que assumir. Então eu assumi por 2 anos, pouco mais. Só antes disso, Lídia, assim, ó, a sua formação na graduação lá na UFGD foi em que área? Então, a licenciatura indígena na FGD foi construída assim, 1 ano e meio formação fundamento de educação, formação geral. Assim. A partir de 1 ano e meio cada um escolhe a área específica. Então aí eu fui para escolher matemática, né? Que a gente tinha, não me engano, se 10 ou 11 pessoas daqui fazendo curso superior. Então a gente dividia a área para cada um, né? Por exemplo, um que se dava melhor na ciência da natureza, outro foi para a linguagem, outro foi para ciências sociais, que hoje está como ciência humana, né? E eu e mais outro colega fomos para a área da matemática. Okay. Então me formei na área da matemática. Então também o curso também já preparava também para ser gestor também, né? Trabalhar muito com a gestão territorial, também gestão da educação escolar indígena. Então não só especificamente para trabalhar em sala de aula, mas sim para trabalhar também na gestão. Aí eu aprendi também, aí eu fui assumindo a parte da direção da escola. Aí eu vi que não precisava andar mais, porque ser gestor indígena, principalmente na escola indígena da Nhandejara, né? Uma escola muito grande, a estrutura dele é muito grande, que além de uma escola polo ter quase 900 alunos e tem mais 3 extensões, ao todo quase 1.500 alunos e mais de 100 funcionários, então é muito grande a responsabilidade. Eu
eu me via como se fosse uma máquina ali. Eu não tinha tempo para mim mesmo, para me estudar, melhorar, né? Avançar, acompanhar as coisas novas. Porque tem que estar o tempo todo ali se dedicando. Você não tem muitas vezes final de semana. Você não tem só 8 horas de trabalho, tem mais do que isso, além de 8 horas. Então eu não tinha tempo, né? Então falei, não, eu vou ter que estudar, ter que avançar mais. Mas para isso eu tenho que deixar a direção também para outra pessoa assumir. Porque a gente aprendeu, mas outro também tem que ter essa oportunidade de aprender também, né? De levar a gestão da escola, né? Isso que a gente vem construindo ao longo do tempo, durante esses 18 anos que a gente está na educação escolar indígena aqui em Carapó, né? A gente amadureceu muito. Mas mesmo assim a gente precisa avançar, porque cada coisa muda, né? A gente tem que estar sempre se atualizando, né? E se a gente vê que já está consolidado e a gente deixa, acaba regredindo novamente. E o que a gente está vendo hoje, né? Então a gente precisa estar sempre no diálogo entre a escola, os professores, os gestores, a comunidade, né? As lideranças da aldeia, né? Tem que estar sempre junto. Esse é uma gestão compartilhada que a gente vem construindo, né? É a base do diálogo, o diálogo mútuo, né? A liderança, a comunidade, entre o rezador, entre o jovem também, né? Entre os professores, entre os parceiros, né? Então a gente vem construindo junto. Então a gente cresceu nessa mentalidade, né? Então se a gente for fazer sozinho, a gente corre o risco de errar muito grande. Se a gente trabalhar no coletivo, a gente erra, mas com uma margem muito menor. Aí você resolveu estudar mais. Então, resolvi avançar, continuar estudando, porque a gente precisa, nós mesmos como professor indígena, né, ter esse momento, espaço, né, de pesquisar, de escrever, de trazer o nosso conhecimento mesmo para divulgar. Porque antes são outras pessoas que falaram pela gente. Então hoje a gente quer, nós mesmos quer falar da gente. Então isso a gente vem olhando, né? Como é que a gente vê a nossa cultura lá na nossa casa, no dia a dia? Como é que isso pode chegar na escola, né? Como muitas vezes ser professor indígena lá dentro da escola indígena. Mas se a gente não for pensar mesmo de como trazer, enxergar mesmo o detalhe, a educação nossa e a educação escolar, então muitas vezes a gente trabalha, esse trabalho não consegue se conectar, sempre fica muito distante e a gente quer trazer essa conexão entre a educação indígena e a educação escolar indígena no espaço da escola, né? Como fazer isso? É um processo lento, né, que a gente vê que não é fácil, né? Que a gente veio crescendo com essa escola tradicional, né, que foi imposto de fora para dentro. Então, para a gente tirar isso da nossa cabeça é muito difícil, para construir uma coisa nova, que é a partir do nosso conhecimento, né? Mas isso a gente vem tentando mudar, né? Através do curso superior, através da pós-graduação que a gente vem aos poucos vão entrando, né? E a gente vão sensibilizando também os colegas, né? Para estar entrando, se aperfeiçoando, né? Para estar buscando de construir uma escola E diferente. como que está sendo o mestrado para você? Então, o mestrado hoje para mim é, é um espaço para mim discutir mesmo, né? Por que você escolheu fazer o mestrado lá na educação na UCDB? Então, uma delas é porque hoje não é qualquer universidade que abre essa porta para a questão indígena, né? Então, em termos de formação, a gente vem olhando por exemplo, desde a base, né? Por exemplo, a escola indígena, a
formação específica nível médio, formação nível superior, em graduação e pós-graduação, ter especificamente que discute a realidade tem mais vantagem. Então, ao CDB hoje eu vejo, né, que tem mais vantagem a isso, porque discute a especificidade da questão indígena, que não é misturado junto com a indígena e discutir a questão indígena, porque se a gente for comparar, por exemplo, hoje não sei se o FGD tem mestrado, mas também é incluído junto, não tem específico para a questão indígena, a UEM também não tem. Então, o que a gente vê hoje, o CDB está mais adiantado em relação a isso, porque ele tem a linha específica para a questão indígena. Então isso é uma vantagem para a gente, porque a gente, se for colocar, por exemplo, ali, a questão dos saberes ocidental e o saber nosso, e discutir lá no meio dos não índios, sempre vai ganhar a maioria, né? Então, a mesma coisa também, por exemplo, se a gente produzir um livro em bilíngue, colocando a língua indígena para a língua portuguesa, dá para a criança, ele vai se interessar em ler mais o que tem em português. Ele já fala a língua guarani. Então, a mesma coisa também o curso. Se a gente discute específico lá dentro do programa, então tem mais vantagem, porque é voltado, aí a gente tem mais tempo de olhar no mais detalhe a questão da nossa cultura, num tema que a gente vem trabalhando, vem pesquisando. Como que você está sentindo dessa sua experiência em fazer um mestrado? Você, assim, é um professor indígena que tem uma experiência em gestão de escola indígena, também de professor. O que você acha que o mestrado assim está contribuindo com a sua formação? Então, primeiro é que cada vez mais a gente vão estudando, avançando em termos do estudo, sempre eu falo, a gente acaba adquirindo mais identidade, né? Primeira é a questão da etnia, Guarani Kaiowá. Outro é a questão de ser pai. Outro é a questão da comunidade, faz parte da comunidade. Outro é que eu sou professor efetivo da escola. E hoje estou no mestrado com um pesquisador. Então a gente vai agregando várias identidades, mas isso ajuda muito em termos de como ser referência também, né? Então, em termos de comportamento também, né? Primeira coisa, a gente tem que demonstrar confiança para a nossa comunidade, né? Então, para a gente também conseguir a confiança deles. Isso é muito importante para mim, né, hoje, que desde o início do meu trabalho na escola, né, eu venho demonstrando isso, a questão da responsabilidade, o respeito que eu venho adquirindo e eu tendo pelas pessoas, né, pessoas mais velhas, em termos de comunicação com eles, né. Então isso, estando hoje no mestrado, isso me ajuda mais ainda, né. Então as pessoas também enxergam nós diferentes já, mesmo que a gente quer se incluir no meio da nossa comunidade como ele já enxerga nós diferentes, já enxerga com outro olhar. Então isso atribui uma responsabilidade a mais para a gente também. Então a gente tem que ser muito cauteloso também, tanto na fala quanto dos nossos fazeres, né? Onde a gente vai andando, né? Porque parece que a nossa fala, o nosso argumento, para ele parece que já tem mais validade. Mesmo que a gente fala coisa que não está servindo, ele acha que já é verdadeiro. Então, para isso a gente tem que ser muito cauteloso em termos do discurso, né, que a gente vem fazendo. Então já tem mais peso, né? Mesmo que a gente se enxerga, a gente quer falar do jeito dele, mas ele já enxerga nós como diferente, já com outro olhar. Dá um respeito maior pela condição de vocês, né? Um respeito maior.
sempre espera da gente. Então muitas vezes eu vejo também, eu não quero assim, interferir muito também, né? Por exemplo, só colocar minha ideia, também tem que ter espaço para ele falar, ouvir, né? Então dá crédito para ele falar também, de ouvir, de colocar essa ideia, que também é valoroso também o conhecimento dele, então não só mim. Então tem que ter esse cuidado também, né? Então eu venho fazendo isso, né? Não tentando interferir na fala das pessoas, mas sim tentando somar junto com ele, né? Grato, Luiz. É, Bem obrigado. bacana o seu depoimento.